que eu vou dar início e depois a gente vai compartilhando e, se necessário, voltando um pouco aos temas que a gente quer tratar aqui hoje. O tema de hoje é uma família transformada. Tem sido uma série que a nossa igreja tem desenvolvido dentro de vários temas que têm sido tratados, e no último domingo a gente tratou desse tema. O pastor Elias trouxe a mensagem, uma mensagem que pessoalmente me impactou bastante, e hoje eu quero também trazer algumas considerações sobre esse tema, uma família transformada. A gente pode até perguntar o porquê da necessidade de transformar nossas famílias, né? De certo ponto, a gente acredita que todas as nossas famílias são perfeitas. Meu filho é perfeito, minha filha é perfeita, minha esposa é perfeita, e muitas vezes você se acha perfeito. Mas a gente vai aprender um pouquinho essa noite aqui que toda família precisa de transformação. Na verdade, não existe família perfeita. Todas as famílias passaram ou passam por uma certa dificuldade. Mesmo na Bíblia, a gente vê várias situações, várias pessoas, vários personagens que tiveram uma situação bem complicada durante a sua caminhada como família. Eu queria começar hoje fazendo uma reflexão, inclusive da família de Jesus, né? A família de Jesus que começou desde Adão e foi passando por várias pessoas. Eu não vou falar de todas, mas a gente pode começar com a família de Adão. Como vocês sabem, Adão tinha Eva como sua esposa, pecaram, foram expulsos do paraíso, tiveram 2 filhos, né, Caim e Abel, e esses 2 filhos tiveram um problema de ciúmes, né, uma característica também de algumas famílias, e esse ciúme acabou em assassinato. Um pouquinho mais para frente, a gente tem a família de Abraão, né, Abraão e Sara. Vocês também conhecem essa história. Ela não podia ter filhos, ela, fez uma barriga de aluguel com Agar. Agar teve um filho, Agar teve um filho chamado Ismael. Quando Ismael estava mais ou menos na adolescência, Sara engravidou de Isaac, né? E ela começou a falar na orelha de Abraão: expulsa esses 2 daqui, não quero esses 2 aqui em casa. E eles acabaram sendo expulsos do convívio da família, né? Agar e Ismael. E ali houve um atrito, né, grande entre a mulher, vamos chamar assim, a mulher oficial de Abraão, que era Sara, essa mulher com quem ele teve esse filho chamado Ismael, e já teve mais um conflito na família. Abraão e Sara tiveram um filho chamado Isaac, né? Eles tiveram também problemas, né? Isaac teve vários problemas. Isaac casou com Rebeca, como vocês sabem. Um casamento lindo, uma história linda de amor, né, que já foi até novela, filme. Uma história linda de amor em que ele conquistou, né? Ele era um pouco mimado, pelo que parece. O pai mandou um servo buscar a Rebeca para ele. Eles casaram, demorou um pouco para ter filho, tiveram Esaú e Jacó. Houve um problema ali também já desde o nascimento desses 2. Houve um atrito com relação à primogenitura, né? E começou mais um atrito na família. Jacó, um dos filhos de Isaac, também teve problemas familiares, né? Foi enganado pelo seu sogro. Também tinha um filho preferido, como ele já tinha visto na sua família, né? Que era José. Eu falei aqui um pouquinho em outra live sobre José. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Ele também era uma pessoa também um pouquinho mimada, vamos chamar assim, né? E era o queridinho do pai. E os irmãos tinham um pouco de inveja disso, acabaram vendendo eles como escravo, e tem todo o desenrolar da história que vocês conhecem, né? A mentira para o pai, a questão da fome, a questão do auxílio. José, constituiu sua família também. Ele acabou tendo que enterrar os seus netos, né? Porque seus netos roubavam gado, e ele acabou até
como né, quase um príncipe do Egito, um governante do Egito, ele tinha netos que eram ladrões. Um atrito, mais uma demonstração que não existe família perfeita. José teve um filho também chamado Efraim, né? Filho esses netos, né, que foram mortos por serem ladrões de gado. Mas ele teve mais um filho chamado Berias, né? Berias que na Bíblia significa que é o desgraçado, né? O filho da desgraça. Então ele não tinha ainda se absorvido a morte dos seus outros dois filhos e deu para esse filho o nome de desgraça, né? Imagine você ter um filho com esse nome, filho da desgraça, o desgraçado. Então, quando ele precisava chamar esse filho, Berias, ou desgraçado, vem lavar a louça, Berias, tal, desgraçado, vem fazer tal coisa. Então, a gente vê que na Bíblia tem várias situações, vários personagens que tiveram uma família imperfeita, né? Porque, como eu disse lá no comecinho, a gente precisa de ter a nossa família transformada, porque não existe família perfeita. Até mesmo a família de Jesus, a gente pode encontrar na história de Jesus algumas situações de imperfeição, né? A gente sabe da promessa que Jesus viria, mas imagine você como Maria e José, né? Naquela situação da revelação do anjo, José acreditar naquilo que a Maria estava contando para ele, que havia sido anunciado por um anjo, a vinda de Jesus havia sido anunciada por um anjo, ele estava para casar com ela, certamente causou um burburinho na cidade, né, naquele momento na família, nos parentes de José e de Maria, tanto que eles tiveram que sair da cidade, né, mesmo depois, para Jesus nascer, também tiveram que sair de novo. Eu fico imaginando José e Maria, com Maria grávida, deve ter ouvido um monte, falou assim, o que a gente veio fazer aqui? Eu estou grávida, você me trouxe para esse lugar, não tem lugar para mim dormir, onde Jesus vai nascer? Certamente houve alguns atritos ali também, a Bíblia não relata, mas eu imagino isso, né? E, como eu disse, não há família perfeita. Família perfeita a gente só encontra no Instagram, né? Onde tudo parece bonito, onde você, como família, só posta foto bonita, né? Ou fotos suas, ou da sua própria família, você posta fotos bonitas. Dificilmente você encontra no Instagram uma foto de alguém brigando com outro na mesma família. Dificilmente no Natal, por exemplo, você fica brigando para escolher a melhor foto. Quem tem família grande sabe disso, né? Vai tirar aquela foto tradicional de família no Natal, no Ano Novo. Aí os irmãos ficam brigando para ver, e quando tira a foto fica olhando para ver qual é a melhor foto. E aí tira várias fotos para ver se escolhe a melhor. Então, foto bonita, ou família bonita, ou família perfeita, a gente só encontra no Instagram. Eu até separei aqui uma notícia um pouco antiga, de que um governante, um político da Austrália, em 2017 resolveu fazer um álbum, um cartão de Natal para entregar para os seus eleitores. E ele postou, infelizmente vocês não vão conseguir ver aqui, a foto de uma família perfeita, né? Ele abraçado com seus dois filhos e tal, mas aí perguntaram para ele, mas você não tem 3 filhos? Cadê o terceiro, né? Aí se vocês verem nessa foto, o terceiro filho estava de canto, ele não queria tirar foto de jeito nenhum. Então, para o mundo, a gente por vezes apresenta uma família perfeita, uma família bonita, mas dificilmente ela é assim. Né? Como eu disse, não existe família perfeita. Toda família precisa ser transformada. E quando eu vi essa foto hoje à tarde, preparando e conversando aqui em casa sobre isso, eu lembrei de uma situação que eu tive aqui em casa com a nossa filha. Né? A gente iria viajar e precisava fazer o passaporte, tinha a questão do visto, e como todo bom brasileiro, tinha todo um temor de fazer entrevista no consulado, né? Para fazer entrevista, passar pelaquela primeira entrevista e conseguir o visto para a gente poder viajar. E tinha toda a preocupação. E aí tinha aquela questão de obter o visto, para onde você vai lá, tira uma foto e tudo mais. E é necessário para quem viaja para fora do país cumprir essas regras, né?
de ter o visto e tudo mais. Então, é difícil, muito difícil agendar essa questão de obter o visto. E a gente foi obter o visto lá em família, né? Eu, minha esposa, Adriana, e minhas 2 filhas. Chegando lá, a gente tirou as fotos, eu tirei a foto, a Adriana tirou a foto, a Carolina tirou a foto e a Mariana não queria tirar foto. Não tinha quem fizesse ela sentar na cadeira, ficar quietinha, era menor, obviamente, e tirar aquela foto, né? E a mãe brigou, eu briguei, e o rapaz lá do consulado queria tirar a foto e não conseguia. E aquela preocupação de estar fazendo um papelão, porque há um temor, né? Diante da situação a gente não vai conseguir ter o visto. E não tinha quem fizesse a Mariana tirar foto, né? A gente teve que sair do prédio do consulado e tentamos tirar foto na rua e não conseguimos. E voltamos né? Foi um escarcéu enorme. A Carolina se comoveu com a situação, começou a chorar e começou a gritar. A Mariana também começou a chorar e foi todo aquele barulho. E tudo porque a gente queria demonstrar que era uma família perfeita, porque a gente queria viajar. E nessa situação a gente não conseguiu. Depois de muita luta, a gente conseguiu tirar uma foto bem ruinzinha da Mariana, né? Ela fez que fez, não, agora eu vou tirar a foto, né? Depois de quase 1 hora de bagunça, ela conseguiu tirar a foto. E assim a gente é na nossa vida. A gente quer demonstrar para as pessoas, né? No meu caso aqui, demonstrar para o consulado que a gente era uma família perfeita, que não tinha problema algum, que a gente podia viajar. E bem na hora de obter o visto, aconteceu tudo o que aconteceu, né? Eu fiquei nervoso, a Adriana ficou nervosa. Foi a pior situação que a gente já passou com as nossas filhas, né? De choro de uma, choro da outra, birra, né? Aquela coisa de criança no shopping esperneando e tal. E foi horrível. Então a gente vive hoje nessa situação. A gente quer demonstrar para o mundo que é uma família perfeita, mas como a gente sabe, a gente tem várias imperfeições. De fato, hoje, as nossas famílias estão mais parecidas com essa aqui da foto, né? São pessoas isoladas, pessoas que ficam no celular por um longo tempo, né? Mesmo dentro de casa estão separadas, cada um no seu quarto. Dificilmente a gente consegue hoje, como família, ter momentos em família, né? Cada um fica na sua, cada um fica no teu quarto, cada um fica no teu celular, cada um tem seu programa de TV predileto. Um gosta de futebol, outro gosta de série, outro gosta de... Os adolescentes hoje não gostam mais de TV, né? Preferem YouTube, né? E outras coisas, TikTok e algo mais, e cada um fica na sua. Então nossas famílias hoje estão como essa aqui, cada um na sua. E eu fiquei pensando qual versículo, né? Qual texto bíblico poderia transformar as nossas famílias, né? A gente vê na Bíblia, o Elias trouxe a mensagem de domingo de novo, que foi muito edificante para a minha vida. Eu fico pensando, o que falta, né? E muito se falou de Cristo estar presente na nossa vida, né? De sermos cristãos de fato. E aí eu fui buscar um versículo que fala lá em Mateus 22, 37 e 40, do amor de Deus por nossas vidas, né? De a gente amar a Deus, e só amando a Deus a gente vai poder amar o próximo. Então eu acho que para a gente ter uma família restaurada, uma família transformada, primeiro a gente precisa amar a Deus, né? E o texto diz assim, Jesus respondeu, ame a Deus, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. O segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses 2 mandamentos, né? Aqui Jesus estava sendo questionado pelos fariseus. Eles tinham quase 613 preceitos de ordem, de coisas que podiam ou não serem feitas. E eles estavam provocando Jesus para saber qual era o preceito, qual era o que podia ou não ser feito, né? E Jesus respondeu com isso aqui. Falou assim, a primeira coisa que tem que fazer é amar a Deus. E talvez os grandes problemas que nossas famílias enfrentam é a falta de amor a Deus, né? A gente vive preocupado com um monte de coisa e muitas vezes esquece a Deus. Se a gente não ama a Deus, a gente não vai conseguir, como o texto diz, a gente não vai conseguir amar o próximo. Se a gente não conseguir
viver dessa forma, a gente não vai conseguir viver. Né? Esse amor, lá em João fala assim, ó, sabemos quando Deus nos ama e confiamos em seu amor, Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim, teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos com Jesus que viveu neste mundo. Sabemos quando Deus ama e confiamos em seu amor. Deus é amor e quem permanece no amor, permanece em Deus. Então, se a gente não permanecer no amor, a gente não vai conseguir permanecer em Deus. Né? As pessoas precisam ver em nós, as pessoas próximas a nós, né? A sua família precisa ver em nós o amor de Cristo. Né? Sempre tem aquela brincadeira, você ama a tua sogra? Né? Você tem que amar a tua sogra. Né? Você ama teu cunhado? Você ama teu sogro? Né? Eu não tenho mais minha sogra, mas eu entendo que, de certo ponto, eu honrei minha sogra. Durante um período, a gente teve que dar um suporte para ela, né? Um período difícil que ela passou. E naquele momento a gente amou, amparou, aconselhou, esteve junto, né? Que era o principal naquele momento. E esse é o nosso papel. Até a sogra a gente tem que amar, né? E se você não ama a Deus, como você vai conseguir amar aquele que está do teu lado? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, a primeira ação que é a atitude, né? Uma atitude que a gente tem que ter, é amar a Deus. Se você não amar a Deus, você não vai conseguir amar as pessoas, né? 1 João 4, 18, 1 João 4, 19, 21 diz assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos? Como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu esse mandamento, quem ama a Deus, ame também a seus irmãos. A Bíblia é clara em dizer que a gente tem que amar as pessoas. E esse amor começa na nossa casa. Né? Parece difícil. Né? O Elias comentou que está completando, perto de completar 40 anos de casado. Né? Eu, apesar de ser relativamente novo, estou completando com a Adriana 25 anos de namoro e casamento. Né? Já passou uma longa vida de união. Se eu não amasse a Deus e não amasse a ela, certamente a gente não ia chegar a lugar nenhum. Né? Com família, com filho. A gente passa por dificuldades, passamos por problemas, mas se a gente não se amasse, se eu não amasse primeiro a Deus e amasse a ela, certamente a gente não conseguiria viver. Agostinho, né, um teólogo, disse assim, ame a Deus e faça o que quiser. Ame a Deus e faça o que quiser. Parece antagônico isso, né, essa expressão, ame a Deus e faça o que quiser. Mas ele acreditava que ao você amar a Deus, você faria aquilo que agrada a Ele. E aí você só faria aquilo que agrada a Ele. Aqui em casa a gente tem alguns preceitos, alguns conceitos disso. A gente acredita que por aquilo que a gente acredita, por amar a Deus, eu não vou trair a minha esposa, e vice-versa, ela não vai me trair. Por amar a Deus, eu tenho que saber educar meus filhos. Por amar a Deus, eu tenho que amar as pessoas que estão próximas a mim. Por amar a Deus, eu tenho que amar os meus cunhados e familiares. Então, ame a Deus e faça o que quiser. Só com amor que a gente consegue fazer isso. Né? Em João 14, 21 diz assim, aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Então, se a gente não amar a Deus e amar os mandamentos dele, a gente não vai demonstrar esse amor para as pessoas. Né? A gente tem essa dificuldade em compreender isso. Esse é o primeiro mandamento, ou talvez o maior mandamento, amar as pessoas. Amar a Deus e amar ao seu próximo. Né? A gente esquece disso. Né? A gente está muito preocupado vivendo num reino do ego. Né? O que vale é aquilo que eu acredito, aquilo que eu quero ser. Né? Aquilo que eu acho que é melhor para mim. Paul Tripp, que é um outro teólogo, diz assim que o pecado é, em sua essência, antissocial. O pecado é, em sua essência, antissocial. Na verdade, ele está dizendo que o pecado
nos distancia não só de Deus, como das pessoas. O pecado nos traz para um reino, como eu estava dizendo, um reino de ego, né? Onde tudo tem que ser feito ao meu favor. O que a gente gosta é de apontar o dedo para as pessoas, né? A gente gosta de falar assim, minha esposa está errado, minha filha está errada, meu marido está errado, meu patrão está errado, meu cunhado está errado, minha sogra, meu sogro estão errados. Então a gente vive num reino de ego. E a gente é chamado como cristãos para viver no reino de Deus, onde a gente tem que amar o próximo, buscar conviver com o próximo, né? Vai ser difícil? É o tema do nosso estudo aqui de domingo de hoje, é uma família transformada, né? É um processo que a gente tem que ver. Eu não estou dizendo que você vai sair daqui hoje ou vai sair daqui a poucos dias vivendo, né, de coraçãozinho dado com todo mundo. Dificuldades virão, né? Você vai enfrentar, eu e você enfrentaremos várias dificuldades, mas a gente tem que entender que se a gente não abrir mão do nosso ego, dificilmente a gente vai se aproximar de Deus. E não se aproximando de Deus, dificilmente vai se aproximar das pessoas. A maior dificuldade que a gente tem hoje, talvez seja essa. Porque todo mundo casa pensando que o casamento é só felicidade, é o fim. E a gente entende que o casamento é o meio, né? Onde você vai ser aperfeiçoado como homem e como mulher, no relacionamento entre homem e mulher, no relacionamento entre família, né, com as pessoas que nos cercam, no relacionamento com teus filhos. Então, o casamento não é o fim. Ele é só o meio para você se aproximar cada vez mais de Deus. Aí a maioria das pessoas diz, eu vou casar para ser feliz. E vivendo nesse reino do ego, quando você não acredita nisso, né, que o casamento também é para glorificar a Deus, o casamento passa a ser um objeto, né? O que mais a gente vê hoje no nosso meio, né, na minha geração, são casamentos desfeitos, né, onde as pessoas trocam de parceiros, mesmo casados, né? Eu tenho colegas e amigos que já estão no terceiro, quarto casamento da minha idade, com 40, 45 anos, já estão partindo para o terceiro casamento, porque o casamento e a pessoa é um objeto. Ela não entende que aquilo que ela fez e o compromisso que ela firmou ali com Deus, em frente a Deus, é para sempre, né? É eterno. E a gente tem tratado o casamento, os relacionamentos como objeto. Se não me agrada, eu troco, né? Quer seja esposa, quer seja o filho, você abandona e deixa de canto, quer seja um parente, fala assim, não me agradou, eu não falo mais com ele e some, né? A gente tem conhece situações assim, que as pessoas abandonam a família. E a gente vive assim, nesse reino do ego, onde eu quero, eu faço, eu posso, e na verdade a gente é convidado por Deus e por essa mensagem que eu quero trazer aqui para vocês hoje, viver em amor, né? A gente amar a Deus e amar as pessoas. E eu queria que a gente pensasse nisso nessa noite. A gente tem 30 minutos só, das 8 às 8h30. Será que a tua família, né, ou primeiro você, tem refletido, tem se aproximado de Deus, tem amado as pessoas? E se você tem feito isso, será que a tua família tem demonstrado, tem se aproximado de Deus e amado as pessoas? Você é exemplo para o teu filho e para a tua filha, né? Aqui em casa a gente tem algumas coisas, assim, eu sou um pouco mais duro, um coração mais durão, mais nordestino, e a Adriana é um coração mais amável, apesar de ser também um pouquinho bravo, né? E o exemplo que ela dá para as minhas filhas certamente vão ser carregados pela vida toda, né? De benevolência, de solidariedade, de fazer o bem para as pessoas, né? De aproximar as pessoas de Deus. Será que a gente tem feito isso, né? Como cristão? E eu queria que a gente pudesse nessa noite refletir em 3 pontos. O primeiro deles é: Jesus pode fazer da sua família imperfeita uma família transformada. Como eu disse, não é da noite para o dia, né? É um processo que depende mais de você
do que de Deus. Você tem que buscar isso, né? Buscar Deus nos teus devocionais, nas tuas orações, no teu dia a dia, nos teus encontros aos domingos na tua igreja, nos teus pequenos grupos, na tua reflexão na tua casa, com a tua família. Deus vai transformando, né? Você vai se aproximando de Deus e Ele vai transformando a tua vida. A gente tem que pensar também que a nossa guerra, não é contra a família, é contra o pecado. Por muitas vezes a gente acha que nosso inimigo é a esposa ou é esposo, né? Então a gente fica atacando. Na maioria das vezes as brigas entre casais não são motivadas por uma coisa que ele deixou de fazer para Deus, mas sim uma coisa que ele deixou de fazer para você ou para mim, no meu caso aqui, né? Então, mais uma vez o egoísmo impera e você fica chateado com aquela pessoa e fica muito bravo com teus filhos, né? E a gente quer demonstrar inclusive para a igreja às vezes, né, que você é um casal perfeito, uma família perfeita. Aí você sai de casa no domingo, por exemplo, na maioria das vezes atrasado, sai correndo, brigando com a mulher, chutando o cachorro, brigando com as filhas, e chega na igreja, né, desesperado, esbaforido, e quer dar a paz do Senhor esteja com você, meu irmão, e cumprimenta a igreja, tal, não sei o quê. E a gente esquece que nossa guerra é contra o pecado e não contra a nossa família. A gente vive brigando com a nossa família constantemente, vive chateando a esposa, vive chateando os filhos e vice-versa. A gente tem que pensar nisso, que nossa guerra é contra o pecado e não contra a nossa família. E o último desafio da nossa reflexão de hoje é para que a gente silencie o reino do ego na sua vida e viva o reino de Deus. A gente vive preso nesse mundinho aqui, onde tudo é meu, tudo eu posso, tudo é do meu jeito, tudo eu quero fazer das coisas da minha forma, né? E aí Deus nos convida para viver o reino dele, onde a gente tem que olhar para ele e para o próximo. E a gente só vai ter uma família de fato transformada quando a gente alcançar esse estágio, né? De sempre olhar para Deus e olhar para o próximo, sempre olhar para Deus e olhar para tua esposa, sempre olhar para Deus e olhar para os teus filhos. Se a gente não viver assim, a gente é fadado a ter uma vida ou de famílias imperfeitas, pro resto da vida. E Deus está nos convidando aqui para transformar a nossa família. Nossa família será transformada quando a gente se aproximar dele. Então essa é a reflexão de hoje. Para quem entrou aqui, eu tenho pedido para o nosso pessoal aqui do Criativo colocar as mensagens lá no nosso aplicativo. Você pode buscar lá essas mensagens, os apontamentos que a gente coloca. As mensagens também do domingo também são colocadas lá. Então, a gente recomenda a você que baixe o aplicativo da Hope, para que você tenha acesso a esse conteúdo. Não só as pregações de domingo, como as lives também estão lá à disposição de vocês. Eu queria que a gente pudesse refletir nessa noite nesses 3 pontos. Jesus pode fazer da sua família imperfeita uma família transformada. Sua guerra é contra o pecado e não contra a sua família. E silencie o reino do ego na sua vida e viva o reino de Deus. Então a gente acredita que você, se aproximando de Deus, você vai estar mais próximo a Ele, você vai estar mais firme nas coisas que você pode acreditar e os preceitos que Ele nos ensina através da sua palavra. E você estando nele, você vai estar mais próximo das pessoas que estão ao seu redor, principalmente na tua casa. Então eu queria orar com você nesse momento, que a gente possa ter uma semana abençoada. A igreja está ativa, operando. Domingo teremos encontro normal, teremos encontro com os adolescentes. Então, se aproxime da Hope, né? Seja esperança, junto com a gente, para as pessoas, para a tua família. Eu queria orar com você agora. Pai, muito obrigado por essa noite. Que as pessoas que entraram e que vão ter acesso a esse conteúdo, Pai, possam cada dia mais estar próximas a Ti. E estando próximas a Ti, Senhor, as nossas vidas possam ser transformadas de fato, Pai. E que nossas famílias sejam transformadas, Pai, pelo Teu amor, e que esse amor que foi demonstrado na cruz por nós,
a gente possa também demonstrar para as pessoas que estão próximas a nós, Pai. Que nossas famílias, Senhor, sejam abençoadas e transformadas pelo Teu amor. Eu peço pela minha família, que o Senhor venha dar sabedoria que eu possa conduzi-la, junto com a minha esposa, conduzir a vida familiar, nas minhas filhas, Pai, que cada dia mais a gente possa se tornar próximo a Ti. Também peço pelas famílias da nossa igreja, pelas pessoas que puderam participar aqui conosco nessa live, Pai, que possam ter famílias transformadas, Pai, e que seja um meio para que cada dia mais a gente possa estar próximos a Ti. Eu te peço uma noite de bênçãos para essas pessoas que estão aqui conosco e que a gente possa ter uma semana abençoada. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Então, que você tenha uma vida abençoada. Agradeço quem pôde entrar aqui conosco e participar desse momento, desses 30 minutos que a gente tem aqui às terças-feiras. Que você possa estar conosco nos próximos encontros da igreja, aos domingos, ali no Ipiranga. Procure as redes sociais, baixe o aplicativo da Hope para você ter acesso aos nossos conteúdos. Leve seus filhos adolescentes para o nosso próximo encontro, seus filhos, netos, adolescentes para o nosso próximo encontro, que será no próximo domingo, que será um momento também de comunhão com essa nova geração que está chegando aí. Uma noite abençoada a todos e uma boa noite para você.